pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente agora a essa playlist que nós estamos iniciando sobre essa parte de combate a esses micro-organismos, que é a antibiótico terapia. Então, primeiro passo, primeira aula, se eu te ajudar, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos ao nosso estudo aí para a gente continuar essa playlist que nós estamos fazendo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Uma introdução referente a essa parte da terapia desses antimicrobianos. O que a gente pode falar? Primeiro que esses antimicrobianos são uma gama enorme, gigante de fármacos, de drogas a serem utilizadas. São muitas, são várias. Lembrando que esses antimicrobianos, eles são fundamentais para o combate a esses agentes, esses agentes microbianos. E eles são importantes para prevenir, combater ou eliminar ou até agir de forma paliativa, controlando o avanço da infecção por um micro-organismo. Então lembre-se, ele pode prevenir, evitar que ocorra esse problema, pode eliminar, principalmente em casos aí já mais agravantes, casos patológicos, e até controlar em determinados níveis a presença da infecção por um agente microbiano. E lembrando que esses antimicrobianos, eles são fundamentais porque eles atuam de forma direta ou indiretamente com o nosso sistema imunológico. Então eles atuam em conjunto aí sempre, porque o nosso sistema imunológico também está ali para ser o nosso guerreiro no combate a esses invasores, esses agentes indesejáveis. E quando a gente fala sobre essa terapia de antimicrobianos, a gente tem que lembrar que existem alguns conceitos que nós devemos saber. Como, por exemplo, um antibiótico. Você sabe o que é um antibiótico? O antibiótico é simples, nada mais é do que um grupo de fármacos que são produzidos a partir de um agente um ser vivo ali, um agente vivo que vai estar produzindo essa substância que é capaz de eliminar ou acabar com um agente invasor, um agente que pode ser patógeno no nosso corpo. Então, um antibiótico é uma substância, uma determinada droga, produzida a partir de outro ser vivo, de outro elemento vivo capaz de produzir essas substâncias. E aí você pensa, puxa, como assim? Te dar um exemplo, o Fungus penicillium. Ele que é o responsável por produzir a penicilina. Então, lembre-se, o fungo é um ser vivo. Então, ele vai produzir essa substância que é a penicilina e importante aí no combate de várias bactérias, vários agentes microbianos, que pode ser patológico, claro, ao nosso corpo. Então, o antibiótico, lembre-se, é aquele agente produzido, aquela substância produzida por um agente vivo, que essa substância é importante aí no combate a uma gama de bactérias. Outro conceito importante é os quimioterápicos. Os quimioterápicos são substâncias químicas que são utilizadas principalmente em casos de infecção e até mesmo em casos patológicos como a neoplasia. Lembra que a gente falou na playlist de oncologia, as neoplasias são aquelas proliferações de células nos tecidos de forma anormal, forma anômala. Então, o que é a neoplasia? É um câncer, é uma proliferação que degenera um câncer. E ele pode ser maligno, o próprio nome já fala, maligno é aquele insidioso, aquele mais preocupante, agressivo ao nosso corpo. E o benigno, que é aquele mais tranquilo ali de se tratar para combater. Então lembre-se, quando falamos de quimioterápicos, são úteis em infecções e também para essas neoplasias. Lembrando que os quimioterápicos, eles não são agentes naturais, eles são agentes químicos, portanto, eles são sintéticos, eles são produzidos ali em laboratório. Outro conceito importante é de probiótico. O probiótico, ele é algo muito interessante, porque você vai utilizar o próprio agente, um próprio agente microbiano para combater
ou para acrescentar um tratamento a esse ser humano, a esse ser vivo. Você utiliza o próprio micro-organismo para tratar o paciente, de forma a ser um remédio para ele. Coisa estranha, né? Você utilizar um micro-organismo para tratamento. Sim, um exemplo para ficar bem claro: lactobacilos. Você já ouviu falar em lactobacilos? É, lactobacilos para regular o seu trato intestinal e tal. Pois é, lactobacilos é um agente microbiano que você utiliza para quê? Para regular a flora intestinal. Então, é um micro-organismo ajudando o nosso corpo a ter ali a sua regularidade, no caso o intestino, importante aí principalmente na gastroenterites. Então, esse é o probiótico, você usa o micro-organismo para o seu benefício aí, para um tratamento e tudo mais, como uma forma de remédio. Então, nós falamos aí de alguns conceitos, mas eu quero que você saiba a classificação desses antimicrobianos. É possível classificar? Sim. E como eles são classificados? Eles são classificados segundo a etiologia do agente em que ele vai combater. Ou seja, ele tem o nome conforme o agente que vai ser combatido. Você vai até rir aí vendo esse vídeo. Por quê? Porque é muito fácil. Por exemplo, é óbvio. Você vai combater um vírus. Você vai usar o quê? Você falou aí, um antiviral. Se você vai combater uma bactéria, você vai usar um antibacteriano. Se vai ser um fungos, um antifúngico. Se é um parasita, um antiparasitário. Então, simples. Classificação é sempre segundo aí o agente que ele vai combater, o agente etiológico. Beleza? Fácil. Outro ponto também que a gente tem que saber é o mecanismo de ação deles. Tranquilo também. Nessa playlist a gente vai falar muito sobre o mecanismo de ação de antimicrobianos. Claro que tem relação aí com determinados agentes, como eles vão atuar para eliminar esses agentes invasores patológicos. Mas como que ocorre isso? É fácil e simples. Principalmente vai ser dois mecanismos que eles vão utilizar para eliminar esses agentes. Primeiro, eles vão atuar danificando ou prejudicando o metabolismo desse agente. Claro, se eu prejudico o metabolismo, eu já não consegue fazer suas atividades, assim decai a atividade desse agente e ele acaba aí sendo eliminado, acaba morrendo claramente. Então, primeiro, a gente tem vai afetar o metabolismo desse agente invasor. Outro ponto seria afetar ou destruir estruturas desse agente invasor. Por exemplo, uma bactéria. Nós vamos ver mais à frente que muitos desses agentes antimicrobianos vão atuar sobre a parede celular. Vai atuar sobre a parede dessa bactéria, fazendo com que a ação osmótica sobre ela seja desequilibrada. E se eu vou desequilibrar essa osmose, claramente ela está suscetível à morte, ela vai ser destruída. Essa célula não vai aguentar, essa célula bacteriana. Então lembre-se, dois fatores são principais alvos ou mecanismos de ação desses agentes antimicrobianos, que seria o quê? O metabolismo e a estrutura desses agentes invasores que tem que ser eliminado, né, no nosso organismo para poder aí ter a homeostase. Agora, um ponto importante é que sempre que eu administro mais um antimicrobiano, mais a possibilidade, ou assim deve ser, a redução da cultura do agente que está ali. Como assim? É o óbvio, quanto mais eu administro um antimicrobiano, mais esse micróbio deve ser eliminado, deve morrer. Isso é importante para saber a potência desse antimicrobiano, porque se ele consegue eliminar 50% daquela população de bactérias ou de seja lá o que for, vamos saber a potência desse antimicrobiano. Então, sempre sabendo ali a quantidade de população que ele é capaz de destruir, a gente vai saber sim a sua capacidade ou a sua potência para atuar aí em determinados organismos. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho e vamos continuar a nossa aula referente a essa playlist. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?